porque também tem tipos de professores, né? Aí cada um aprende do que é ser aluno e professor. Galera, coloquem na página 97 da apostila nova. Quem não possui a apostila nova tem que pegar lá fora, tá? Clica 2 vezes para ficar maior. Para ficar maior. Ai, não é? Ah, tá certo. Entendi. Lembrando aos digníssimos futuros universitários que todos esses slides vão estar disponíveis para vocês, tá? Todas as questões que estão aí da nossa aula de hoje caíram na prova do Enem. Professor, na semana passada não tinha nenhuma do Enem. Na última aula não tinha nenhuma do Enem, porque era justamente a parte matemática que é aplicada em física. E essa parte matemática aplicada em física, ela é contextualizada em várias áreas, não só na física. Então, por isso que aquelas questões, elas não estavam diretamente relacionadas à física, né? E sim a relação com a matemática. Mas aqui hoje não, hoje nós vamos trabalhar com... Ainda vou aprender a mexer nisso aqui. É aqui, é o contrário. É não. Vai, me ajuda aí, mestre. Não é não? Beleza. Bom, para quem quiser me encontrar nas redes sociais. E outra coisa, por favor, eu só peço que vocês me digam de onde vocês são, tá certo? Para eu poder me orientar e orientá-los de uma forma correta. Por quê? Porque eu não sei qual foi a aula que eu dei, não sei qual foi o conteúdo, porque eu ensino aqui, ensino em outras cidades, ensino no Projeto Alcance, ensino no Academia Enem, tá certo? Ensino em alguns cursos online. Então, eu preciso saber de onde você está perguntando. Outra coisa, como o professor Fernando falou, eu também sou professor de linguagens e códigos. Eu trabalho no Estado, né, sou efetivo do Estado como linguagens e códigos. É por isso que o pessoal pensa que eu sou meio perturbado. Física, letras, sou advogado também. Mas ainda penso em fazer mais coisa. Ainda estou velho não, mais ou menos. Quando a gente encontra os alunos que dizem assim, professor, você foi professor da minha mãe, aí é duro, né? Mas quando você encontrar, professor, você foi professor da minha avó, aí eu paro. Aí realmente eu vou parar. Mas eu já ensino há 27 anos, tenho uma experiência e um currículo muito grande para preparação. Por isso eu peço que se identifiquem. Movimento, equilíbrio e a descoberta de leis físicas. Cinemática, movimento uniforme, MU e MUV. Turma, antes da gente começar, a gente precisa de alguns conceitos. Esses conceitos são bem simples, ó. Referencial, movimento, repouso, ponto material, corpo extenso, trajetória. Professor, nesse momento, nós estamos em repouso ou em movimento? Depende do referencial. Depende do ponto de vista. Se eu levar em consideração as cadeiras, vocês estão ou não em repouso em relação às cadeiras? Sim. Porque vocês não estão aumentando nem diminuindo a distância entre as cadeiras. Ah, mas se eu botar um referencial, um ciclista passando aqui pela avenida, você está ou não se afastando dele? Não, professor, é ele que está se afastando de mim. Olha o que eu estou dizendo. O referencial é ele.
Você está ou não sendo jogado para trás e ele, como referencial, está ou não se afastando de você? Então você e ele estão ou não em movimento? Sim. Se dois ônibus, um do lado do outro, fica pegando, pegando corrida um com o outro. Tinha uma Topic lá em Fortaleza, que eu jurava para vocês que ela viajava além da velocidade da luz, que é impossível pelos postulados de Einstein, porque você piscava, chegava no centro. Sabe, é aquele povo que só pensa que está levando batata e não gente, né? Então, vamos supor que essas Topic, sei lá, esses ônibus estão disputando lá. Se os dois ônibus estão no mesmo sentido e com a mesma velocidade, aí você olha para o seu colega que está rezando no outro ônibus. E você também tem que rezar, porque estão disputando. Aí o cara está rezando no outro ônibus e você vai rezar. Você, em relação ao seu colega, estão em repouso ou em movimento? Opa, muito bem. Repouso. Professor, mas eles estão se movimentando em relação à Terra. É outro referencial. Então, o ponto de vista é muito importante. O referencial é um ponto de vista. Vou dar um outro exemplo. Você vem pela primeira vez para um local que você nunca veio. Você vai, né? No caso, eu vim para Sobral na primeira vez. Parecia que estavam empurrando Sobral para lá. Que a gente não chegava. Mas já na segunda vez, meu cérebro, ele já sabe o caminho. Ele já construiu as sinapses nervosas para eu entender que o caminho é esse. O tempo foi menor. Professor, o tempo foi menor? Não, foi a mesma coisa. Mas o meu referencial de tempo parecia diferente. Eu tinha uma namorada, que hoje é minha esposa, e a gente passava 2 horas conversando no telefone público. Contando aquelas, cartão, tempo do cartão. Ainda tem, cartão. Porque eu era do tempo da ficha, também, Você não sabe nem o que é isso, Tem lá no museu a ficha. Mas hoje é o tempo do cartão. Aí você bota lá, aí fica 2 horas conversando. E você nem sente. E ainda fica no final. Desliga tu. Não, desliga tu. Não, agora é você. Não, da outra vez fui eu. Aí é que não passa. Agora vai falar com alguém da Oi. Nem que ela passe 5 minutos, parece que é uma eternidade. Então, o tempo precisa ou não de referencial também. Só que tenha cuidado. O tempo é o mesmo, viu, gente? O tempo não muda. Eu estou na mesma dimensão temporal que vocês. Nesse momento deve ser 9h15, 9h20, que vocês também estão marcando aí no relógio. Meu tempo é igual ao teu, o de vocês, o de vocês. Nesse caso, nós estamos numa dimensão temporal referencial. Professor, dimensão temporal referencial. É a lombra da viagem no tempo, é? É. Que Einstein pegou e aprofundou a ideia. Mas não é o tema de hoje. Apesar de que o melhor da física é a física moderna. Infelizmente o Enem não cobra. Mas a UVA cobra. Ela já cobrou física moderna. Tá certo? Então, especialmente para a UVA, especialmente para algumas particulares, tem física moderna. Mas como preparatório aqui é Enem, o Enem não cobra física moderna. Porque nós temos o quê? Movimento galileano. Movimento e repouso galileano. Aí veio quem? Sir Isaac Newton. Aprofundando a ideia. E aí depois veio quem? O extraterrestre do Einstein. Que aprofundou ainda mais. Olha a ideia do Einstein. Vamos imaginar galopando numa luz. Don't worry. Olha que ele galopar numa luz é muita loucura. Mas foi o que ele fez
e postulou as teorias da relatividade. Então, o referencial é algo que nós usamos para ter um ponto de vista. Movimento e repouso, vocês já entenderam. Ponto material e corpo extenso. Eu brincava muito com isso, mas eu me sinto como se um auto-bullying. Eu não sou extremamente alto, né? Ei, não é para rir, não. Eu não sou um gigante da física, mas eu tenho um corpo, né? Vamos dizer assim, um tamanho considerável pequeno. Aí tinha um professor que dizia assim, que o professor era bem alto, de quase 2 metros e pouco. E aí ele dizia, olha, eu sou o corpo extenso e o Thompson é um ponto material. Que tristeza, gente. Aí depois de um certo momento, até gostei, fiquei brincando isso, mas é um auto-bullying, né? Eu estou fazendo um auto-bullying. Porque o ponto material, suas dimensões são desprezíveis. O tamanho não é importante. O tamanho não é importante. Eu ouvi um aí, mas deixa para lá. Aí o que acontece? O importante é o prazer que proporciona. Eu ouvi, viu? É isso mesmo. Então, o que acontece? O tamanho não é importante. Por quê? Porque é desprezível. O ponto material é isso. Agora, o corpo extenso não. O corpo extenso é o quê? Tem tamanho. Se eu pego naquela porta para abrir não, cebolinha não, abrir, eu vou pegar justamente na maçaneta, que tem uma distância para o ponto de rotação. Tenta rodar aquela porta segurando perto do ponto de rotação. Assim, ó. É bem fácil. Vem comigo aqui, mestre. Aqui, ó. Vira para cá. Olá. Tudo bom? Olha como é fácil eu abrir a porta. Não, meu amor. Pode deixar. Por quê? Porque tem um braço da alavanca, não tem? Aqui é o ponto de rotação. Agora, olhem. Ei, não filme isso não, pelo amor de Deus, é ridículo. Ei, muitos, viu? Observem que é muito mais difícil fazer o movimento de rotação porque eu diminuí o braço da alavanca. A porta é um ponto material? Não, ela é um corpo extenso. O tamanho dela é considerável. E a trajetória é o caminho que você segue. Galera, se eu for sair daqui, der uma volta completa no auditório e voltar para o mesmo ponto, eu já fiz essa pergunta no nosso outro encontro. Eu andei um espaço percorrido? De novo. Espaço percorrido é uma coisa, deslocamento é outra. Então vamos supor que eu andei aqui 5 metros, para lá 30, 5 mais 30, 35, para cá 10, 45, mais 30, 75, mais 5, 80. Quanto eu andei? 80 metros. Qual foi o meu deslocamento? 0. Professor, deslocamento é uma grandeza vetorial. Enquanto que o espaço percorrido tem a ver com o que você andou. Olha como a trajetória é diferente. Se eu andar, olha como é interessante. Eu vou sair daqui da quina para outra quina. Eu posso ir por esse lado, posso por aqui ou por aqui. As trajetórias são ou não diferentes? São. Mas eu vou ou não chegar no mesmo ponto? Vou. Trajetória é o caminho, tá certo? E aí nós vamos começar a falar de 2 movimentos. O MU, movimento uniforme, e o MUV, movimento uniformemente variado. Peço aos digníssimos
que guardem essas referências, porque os professores de vocês, os professores normais de física, usam. Quando ele fala MU, movimento uniforme. O que é uniforme? Se mantém alguma coisa constante, tá? Mas quando ele fala MRU, retilíneo, ele está falando de quê, gente? Da trajetória. MRU, movimento retilíneo uniforme. Tem o MCU? Tem. Porque a trajetória pode ou não ser curvilínea? Pode. Então, quando você for ler lá as letrinhas, M de movimento, C, se for curvilínea, R de retilínea. Uniforme ou uniformemente, o U, né? Que pode ser MRU, se o movimento for retilíneo e uniforme, não tem aceleração. Peraí. Ali, não tem aceleração. Eu ainda vou aprender a usar isso aqui, tá? Um dia. Não tem aceleração e a velocidade escalar é constante. Lembram do que eu falei? Que se o movimento é uniforme, alguma coisa é constante. O que é constante aí? A velocidade. E o que é velocidade? Foi a primeira fórmula que vocês começaram a detestar a física. Não foi, não? Foi a primeira fórmula praticamente de física. E nem é de física. Professor, tudo bem, perguntar uma coisa para vocês. Se eu ando 30 metros a cada 1 segundo, em 2 segundos eu andei quanto? Isso é regra de 3. Se você levar em consideração isso, a maior parte das fórmulas de física são de regra de 3. Então, velocidade é o espaço pelo tempo. É uma taxa de variação. Vamos dizer que a média de vocês seja assim. Na primeira prova você tirou 5. Na segunda prova você tirou 7. Na terceira prova, se mantiver a variação, vai tirar quanto? 9. Não é não? 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Agora vamos fazer, isso aí é uniforme. Você está variando o uniforme. Agora vamos fazer assim, de primeira nota tirou 5. Segunda nota 6. Terceira nota 9. Está variando o uniforme? Não. Então, o termo uniforme, matematicamente falando, tem a ter alguma constância. No caso aqui, do movimento retilíneo uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Cuidado para você não cometer aquela gafe que eu comecei a falar de relatividade, né? Que você diz assim, quando eu estou com o meu amor, parece que o tempo não passa. Quando eu olho para uma aula de física, parece que o tempo é uma eternidade. Não é para fazer isso, não. Tá? O tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. O que importa é que são espaços iguais em tempos iguais. Mas, professor, vamos supor que eu não queira usar a fórmula, que é ΔS sobre ΔT. Lembra dessa fórmula? É a primeira de inúmeras. Se eu não quiser, eu posso usar a regra de 3 tranquilamente. Melhor coisa que a matemática inventou, regra de 3. Porque quando você não sabe nada, parece que um milagre desce na sua prova. Vem assim, ó, a mão de Jesus vem bater ali, ó. E aí aparece. Você faz uma regrinha de 3 e faz a questão. Por que isso? Porque regra de 3 é a maior parte das fórmulas. Está aí a equação. Nós vamos falar da função horária do espaço. Por que S, hein? Space. Por causa do inglês mesmo. Space. Professor, por que não bota E de espaço, né? Ou P de posição, porque existem muitos P's e S que podem confundir, por isso se usa S. O que é o S0?
Vamos dizer, não quero dizer espaço, apesar de ser space em inglês. Vamos dizer posição. Posso dizer isso? Posição. Por exemplo, eu estou aqui na posição. Pronto, a 222. A 222, lá em Calcaia que começa. Aí é a posição 0, é o quilômetro 0. Aqui é o quilômetro qual? 220, 240, um negócio assim. Concordam? Né? A posição do quilômetro. Essa posição, eu comecei, por exemplo, no quarto anel viário. A posição inicial é o quilômetro tal, vamos supor 30. E a posição final é o quilômetro 200. Posição final. Posição inicial 30, posição final 200. Qual foi a variação de posições? É só pegar a final e subtrair da inicial. Não esqueçam que toda vida que tiver um delta, esse delta significa variação. Tá? Final menos a inicial. E aí você tem aqui a formulazinha já destrinchada, né? Que é a posição final menos a posição inicial sobre o tempo. E aí você tem essa fórmula, que é uma fórmula da função horária. Por que função horária? Horária porque tem tempo. Função da posição em função do tempo. Pronto. Ou a do sorvete. Não é não? Sorvete. Onde o SO é a posição inicial, o V é a velocidade, que é constante, e o T é o tempo. Essa função é do primeiro grau ou do segundo grau? Então vai ser uma reta, não é não? Se eu colocar essa em função de T, reta essa que pode ser crescente ou decrescente. Como é que eu vou saber isso, professor? Velocidade. Quer dizer que tem velocidade positiva e velocidade negativa? É, professor? É. Quando é que a velocidade é positiva? Eu vim de onde? Aquiraz, Calcaia. Vamos pegar Calcaia. E aumentando os valores das posições, cheguei em Sobral. Concordam? Então, a posição final foi ou não maior do que a posição inicial? Se eu fizer a variação, vai dar positiva. E se eu voltar? Se eu agora sair da posição final, no caso, né? Posição que estou agora, vai ser agora a posição inicial. E for para outra posição final, que é menor. A variação das posições vai ou não ser negativa agora? Por isso que a velocidade pode ser positiva ou negativa. Alguma dúvida? Muito importante isso, porque tem dois termos que a gente usa. O movimento ele pode ser progressivo ou o movimento pode ser regressivo. Eu gosto de usar regressivo, mas na apostila não tem regressivo. Vai ter retrógrado. Por quê? Porque é o que os vestibulares usam. Eu uso progressivo e regressivo porque a minha mente trabalha melhor com antônimos, não é não? Progressivo, retrógrado. Sabe por que eu não gosto do retrógrado? Porque tem o acelerado e o retardado. E aí a pessoa pode confundir. Mas você tem que prestar atenção que o vestibular cobra retrógrado. E quem vai importar se é positivo e negativo é a velocidade. Movimento uniformemente variado. O MUV. O bichinho aí agora vai variar o quê? A velocidade, muito bem. A velocidade vai ser variada. Então, eu estou com 30 metros a cada 1 segundo. Depois de 1 segundo, eu vou estar com 60 metros a cada segundo, né? 60 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo, eu vou estar com 90 metros por segundo. Eu estou variando a minha velocidade 30 metros por segundo a cada 1 segundo. É uma taxa de variação também. Só que é uma taxa de variação da velocidade.
Aceleração escalar agora é constante e a velocidade escalar variando uniformemente. Olha como é o movimento variado e uniformemente variado. Acompanhe comigo a tabela. Em 1 segundo, foi aquele negócio das notas, ó. Olha se não dá para ver ali, ó. Em 1 segundo, aqui nessa primeira tabela, ele passou de 10 para 12. Variou quanto? 2. Em mais 1 segundo, ele passou de 12 para 21. Variou quanto? 9. Isso é uniforme? Não. Mas olha o outro. Em 1 segundo, ele passou de 10 para 20. Em o outro segundo, ele passou de 20 para 30. Ele está ou não variando 10 metros por segundo a cada 1 segundo? Isso quer dizer que vai ser uniforme. Tudo bem? Olha os termos como são interessantes. Funções horárias. Também tem o S0, também tem o T0. Velocidade. Por que agora é velocidade inicial? Porque não vai variar a velocidade? Então temos a velocidade inicial e a velocidade final. A aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Galera, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se você conseguir guardar algumas fórmulas pela dedução, ótimo. Professor, mas eu não consigo, parece que bate assim, uma coisa ruim, eu tenho um mal-estar, uma coisa... Pronto, então decore. Você tem que decorar. Ou é um ou é outro. Ah, mas tem outra maneira? Decorar tem uma maneira. Tem métodos de memorização, não é isso? Eu fiz um nesse instante que eu chamei a fórmula de sorvete. Não foi não? E essa? Eu posso dizer qualquer frase. Eu não vou falar uma frase aqui, porque vocês aprendem coisas que são além, né, dos professores. Mas vi você à toa. Pode ser, ó. Vi você à toa. Tem uma frase? Tem uma frase não, tem uma fórmula que é PV igual a NRT. Essa frase é cheia de coisa. Eu gosto de dizer que é pobre velhinha não resistiu ao Thompson, que fica mais fácil. Porque tem tanta coisa acima de 18 anos que o pessoal inventa, e aqui, ó, vi você à toa. Isso é método de memorização. Por que vocês não esquecem quem são os alcalinos? Porque Linac roubou a casa de Frâncio. Por que você não esquece os alcalinos terrosos? Porque Bell magnetizou o carro do senhor Barão. O professor de química de vocês deve ter dado essas dicas. Né? Professor de química, mas não precisa mais não, porque tem a tabela periódica lá. É, realmente. Mas vai que, né? Seja necessário você saber. A do espaço, eu chamo até de sorvetão, mas aí, ó. Posição inicial, S0, V0, que é a velocidade inicial, tempo, 1 meio, A, aceleração, T ao quadrado, né? Eu quero que vocês observem que essa fórmula aqui, ela é uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, é uma reta? Não, é uma, muito bem, é uma parábola. De concavidade para baixo ou de concavidade para cima. Beleza. E a equação de Torricelli. Vi vovô com 2 amigas num triângulo social. Olha o que vocês falam aí, tá? Vi vovô com 2 amigas num triângulo social. Pronto, tá bom. E nós temos a equação de Torricelli. Professor, são 4 fórmulas. Eu boto aqui minha mão no fogo por vocês.
Se vocês souberem essas 4 fórmulas, qualquer questão de cinemática vocês resolvem. Basta adaptar para o que ele está pedindo. Queda livre. Se eu deixo cair um corpo aqui, a velocidade inicial do corpo é quanto? Queda livre é 0, né? Velocidade inicial. Qual é a aceleração? Está puxando para baixo? A gravidade. Então, isso é um movimento uniformemente variado. Eu posso usar essas fórmulas sem a velocidade inicial. Só isso, professor? Só. Por isso que eu digo, se você souber essas 4 fórmulas, a da velocidade, a da aceleração, que tira as 2 funções horárias, a do sorvetão e do vi e vovô, vi e vovô com 2 amigas num triângulo social, com essas 4 fórmulas, você consegue resolver qualquer questão que tenha caído nos vestibulares. Tudo bem? Análise gráfica. Aí a gente já falou sobre isso, né? Quando é função do primeiro grau, reta, pode ser crescente ou decrescente. Parábola, se a concavidade é para baixo ou a concavidade é para cima. Vocês que sabem mais matemática do que eu, como é o nome desse A aqui? É o coeficiente angular da reta, não é isso? É. E esse Azinho aqui também, ele vai me dar a concavidade, né, da parábola. No caso do movimento uniforme, nós temos 2 gráficos. Você tem o movimento progressivo, se a velocidade é positiva. Lembra que eu disse? Eu estou vindo de Aquiraz para Sobral. Eu estou aumentando as posições do quilômetro. E se eu voltar? Retrógrado. Eu não gosto desse termo porque atrapalha, né? Mas o termo correto é retrógrado. Mas se você quiser guardar regressivo, caladinho, lá nos seus alfarrábios, não tem problema. Propriedade fundamental. Eu acho que isso aí está lá no finalzinho da parte teórica. Galera, o ΔS é o espaço, não é isso? Ou posição, tal. A variação da posição. Esta área aqui, ela é o ΔS. Gráfico da velocidade em função do tempo. Eu acho que está na página 101. Acharam aí? Acho que tem até uma reta crescente. Viram aí? Na página 101. Aqui, meu amor. Aqui, em cima da questão do Enem, da primeira questão do Enem. Está aqui a grandeza não, desculpem. A propriedade do gráfico, velocidade em função do tempo. Então, você tem que ΔS é numericamente igual à área. Que figura geométrica é essa aí? Retângulo. Base vezes a altura. Que figura geométrica é essa que tem aí? É o que eu não ouvi? Que você vai fazer como? Base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, não é isso? Por favor. Triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Tranquilos, como grilos? Beleza. Espaço em função do tempo. Olha como é legal. Tudo é crescente, mas é claro, tudo é crescente. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Então, ele vai crescer as posições em função do tempo. Só que tem um detalhe bem aqui, Instante em que o móvel passa pela origem. Vocês sabem plano cartesiano, não sabem? Beleza. O que é a origem dos espaços? Olha, parece assim uma coisa bem esotérica, né? A origem dos espaços. Nada demais. É o ponto zero.
do plano cartesiano. É onde você ultrapassa ali o eixo X. Então você vai realmente ter um instante que você passa pela origem. Passa pela origem é o X igual a zero, no caso, o S igual a zero. E se for retrógrado, tudo decrescente, não é não? Opa, passei demais. Tudo decrescente. Por quê? Porque a velocidade é o quê, galera? Negativa. Vamos de novo? Agora vamos para o movimento uniformemente variado. Eu achei interessante, na apostila de vocês, na página 101, tem umas carinhas. Tem uma carinha alegre e uma carinha triste. Olha, que coisa meiga. A carinha alegre é quando a aceleração é positiva. A carinha triste. Eu não sei, eu acho que eu rio tanto que eu não sei fazer. Não dá. Sou muito risonho. Não sou doido. Não, mais ou menos. Mas, olha a carinha risonha. Positiva. Uhul. A carinha triste. Negativa. A aceleração positiva, a concavidade é para cima. A aceleração negativa, a concavidade é para baixo. Mas se for da aceleração, a aceleração não é constante? Está aí. A aceleração pode ser positiva ou negativa. Velocidade pode ser crescente, né? Aquela do vi você à toa. A velocidade pode ser crescente ou a velocidade pode ser decrescente, dependendo da aceleração. Uma pergunta: quem faz surgir a aceleração? Vamos lá. Eu gosto muito de futebol americano. Por sinal, pela primeira vez o Super Bowl foi ganho pelo meu time, né, que é o Philadelphia. É porque eu só torço para quem não ganha. Só pode ser uma coisa assim, eu torço para o Ferroviário. Eu faço do Ferroviário, não. É ferrão. É ferrãozão. Ó, e aí torço pelo Philadelphia Eagles. Eu adoro futebol americano. Não gosto de soccer. Soccer, mais ou menos. Aí o que acontece? O cara vai correndo e ele, o que está atrás, o wide receiver recebe a bola e vai correndo. E o defensor vai fazer um tackle. Tackle é uma derrubada. Só que esse defensor, ele não consegue alcançar. Ele vai deixar o homem chegar lá, fazer o touchdown? Não. Ele tenta empurrar ele para que aumente a velocidade dele e ele perca a condição e caia. Porque ele está atrás. Ele está realizando uma força no mesmo sentido do movimento. Concordam comigo? É fome, é? Pelo amor de Deus. Olha, Fernando, pelo amor de Deus. Dá merenda, Fernando? Já. 10h15, é? Olha aí. É porque o Fernando mandou preparar umas pizzas. Tá certo? É. Tá vindo aí, ainda está chegando. Não se preocupe. Pizza Clube Social. Olha. Sabor pizza. Então, quando eu aplico uma força no sentido do movimento, ele acelera, ele aumenta a velocidade. Quando eu aplico uma força contrária, eu diminuo a velocidade. Isso quer dizer que quem aumenta ou diminui a velocidade é a força? Sim. Então, quem faz surgir a aceleração? A força dos Jedi. Porque a força dos Jedi é uma força metafísica, né? Eu sou apaixonado por Star Wars. Mas é a próxima tatuagem que eu vou fazer. Vou fazer a do Jedi aqui. Então, é porque eu tenho 14 tatuagens.
Eu fiquei doido ano passado. Aí eu disse, rapaz, chutar logo o balde. Eu estou mais perto da morte do que mais perto de viver, então vamos lá. Vamos fazer tatuagem. Aí eu sou a tela. E aí eu tenho 14 tatuagens. E olha que eu não sou doido não, viu? Não sou perturbado não. Aí o que acontece? A força, ela cria uma aceleração. Cria uma aceleração. E essa aceleração, ela pode aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Se eu estou aplicando uma força contrária ao movimento da pessoa, eu diminuo a velocidade dela. Eu diminuo. Aquilo que a gente falou, né, do sorrisinho e do tristezinho, né? Acelerado e progressivo. Aqui é o finalzinho para a gente fazer os exercícios. Galera, por favor, eu peço a atenção de vocês. Quando se fala de progressivo, regressivo ou retrógrado, olhe só para a velocidade. Tá certo? Ó, acelerado e progressivo. Progressivo, ele está aumentando as posições. Regressivo ou retrógrado, ele está diminuindo as posições. Então, quando se fala de progressivo ou regressivo, só olha para as velocidades. Agora, se você for falar de acelerado ou retardado, tem que olhar para a velocidade e para a aceleração. É para saber se não está dando choque. Galera, essa tabela é para você dormir com ela. Olhem como ela resume o que eu falei. Progressivo, velocidade o quê? Positiva. Retrógrado, velocidade o quê? Muito bem. E quando é que o movimento é retardado? Quando os sinais são opostos. Ou seja, quando a aceleração e a velocidade tiverem sentidos o quê? Opostos. Quando é que o movimento é acelerado? Quando a velocidade e a aceleração tiverem sentidos iguais, ou seja, os mesmos sinais. Uma metodologia para guardar muita informação, gente, é você realmente ter condições de ter um espaço na sua mente, óbvio, mas um espaço na sua casa para você colocar algo que você consiga ver todos os dias. Isso aí é um método que é usado nas turmas ITA. Nas turmas ITA, inclusive lá, né? No próprio ITA, no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Eles colocam em tudo que é canto do alojamento deles as fórmulas. Se você vê isso todo dia, está escovando o dente aqui, tem uma fórmula desse lado, o cara está estudando. Porque nossa mente, primeiramente, ela pega, ela capta a imagem. Por isso que eu nunca acreditei que o aluno estuda tirando foto. Pode copiar. Aí, pessoal. Porque ele não fez parte da construção. Ele não fez parte da construção desse conhecimento. Quando vocês pegam uma apostila pronta, ela é legal, porque está prontinha, está bonitinha, beleza. Mas é bom que você faça o resumo. Eu vi umas pessoas aí que tem tipo aqueles post-its, ou então aquelas coisas bem coloridas, que elas fazem uns resumozinhos, umas observações. Isso sim ganha muito em conhecimento. Você guarda mais. Então, se você vai ler alguma coisa, biologia, só ler por ler, você não vai guardar, não. Leia e vá anotando algumas coisas importantes. Isso é um método que eu usei, galera. Há muito tempo atrás, numa terra distante, longe da civilização, eu também era pré-vestibulando.
E aí o que é que aconteceu? Eu tinha que aprender na porrada, porque o vestibular da UFC era difícil. Tá certo? Então, eu tinha que aprender desse jeito. Eu prestava muita atenção no que o professor falava, não copiava muito, mas quando eu chegava em casa eu fazia um resumo de tudo o que eu me lembrava. O que eu não me lembrava, eu procurava na apostila, procurava num livro. Tá certo? Não esqueçam. Primeira questão, acompanha aí na 101. Todas elas foram do Enem, tá? Um sistema de radar, é essa mesmo, é? É a primeira mesmo? Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam, em média, 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada. E aí você tem um gráfico. Quais são abscissas e ordenadas do gráfico? Velocidade em função de quem? Qual é aí, galera? Velocidade, aliás, número de veículos em função de quem? Da velocidade. Beleza? Então, na vertical é o número de veículos e na horizontal você tem o quê? A velocidade em quilômetros por hora. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de... O que é média? O que é média? Se eu pegar a nota de vocês, 3 notas, eu vou querer a média, eu tenho que dividir por quanto? Quantas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1% dos veículos andava a quanto? 80 km por hora. 3% dos veículos andava a quanto? 70. Estão vendo aí? Vamos esquecer um pouco da porcentagem e vamos fazer como que sejam 100 veículos. Fica mais fácil você guardar. Então, um veículo andou a 80 km por hora, 3 veículos andaram a 70 km por hora, 6 a 60 e assim sucessivamente. Concordam comigo na interpretação do gráfico? Então, como é que eu vou fazer uma média? Eu vou somar todas as velocidades com os seus respectivos veículos e dividir pela quantidade que nós temos. Está aqui, ó. 20 vezes 5. Por que 20 vezes 5? Vou voltar, hein? Ó. 20. Aqui, ó. 20 vezes 5. Você tem essa quantidade de veículos que estão andando a 20 km por hora. Depois eu vou fazer quanto? 30 vezes 15. Depois 40 vezes 30. Depois 50 vezes 40 e assim sucessivamente. Observem se não é isso aí que eu coloquei na resolução. 20 vezes 5, mais 30 vezes 15, mais 40 vezes 30, mais 50 vezes 40, mais 60 vezes 6, mais 70 vezes 3, mais 80 vezes 1. Por que eu dividi por 100? Porque vocês lembram do que eu pedi para vocês fazerem? Transformar a porcentagem em 100. Então, 3 veículos no total de 100, né? Não assim, porcentagem? 3 por 100. 5 por 100. Então, é como se eu dissesse, o total de veículos foi 100, e aí fui fazendo, ó. Professor, mas como é que eu ia ter essa ideia lá na hora da prova? Só pelo comando. Quando ele falou média.
Ele falou média. Ai, meu Deus, média. Média, o que é a minha média? Você pode levar um tempo para fazer esse cálculo, inclusive. Mas você tirou para uma coisa da matemática. Tem alguma coisa de física aí? Nada. Não tem nada de física. Aí a interpretação do gráfico e a aplicação matemática. Qual é a resposta? B de bucéfalo. Antes que vocês fiquem atarentados, bucéfalo é cavalo. Esse aí é legal demais. Esse aí é de 2017, se eu não me engano. Concordam aí? Esse aí foi do ano passado, ó. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado e, em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, eles estão acelerando e de repente freiam. Só que o motorista com o celular, ele leva mais tempo para reagir. Vocês já ouviram uma reportagem que dizia assim: um espirro causou um acidente? É possível, sim. Porque o espirro, você perde a noção de espaço e de tempo. E aí você pode andar com o carro. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Antes de mais nada, se não entender a questão, volta a ler. Professor, não entendi de novo. Passa para outra. Não perca tempo, não. Porque se você notar que essa questão vai te levar mais tempo, então passe para outra. Bola para frente. Ah, professor, mas eu vou perder uma questão que eu sei que é cinemática. Isso aí tem que esquematizar. Mas não é matematicamente uma complicação. Mas é mais difícil do que outras questões. E ela foi do Enem do ano passado. Vamos lá. Para o motorista atento, temos: vi você à toa. Beleza? Vi você à toa. Qual é a velocidade que ele começou a frenagem? 14 metros por segundo. Ele partiu do repouso junto com o outro, acelerou 1 metro por segundo ao quadrado, levando um tempo. Aí, essa matemática aqui dá o tempo do primeiro, 14 segundos. Pergunta que eu faço logo de cara: se o tempo do atento foi 14, o do desatento foi quanto? Vocês estão desatentos. 15, muito bem, eu vi aqui na frente. Por que foi 15? 1 segundo a mais para demorar, para o cara, eu estou aqui e tal, bateu. Torricelli, vi vovô com 2 amigas no triângulo social. 14 ao quadrado, que foi a velocidade final, ele vai parar, né? 2, 1, deu 1. Distância 1, 98 metros. E ele vai parar como? É assim, Ele partiu do 0, acelerou até 14. Aí agora vai frear. Vai diminuir até chegar a 0 de novo. Então aqui foi enquanto ele estava acelerando. Olha a aceleração 1. Aqui é quando ele está retardando. Olha a aceleração menos 5. Por que menos? Porque se eu considero a velocidade positiva, retardado
Isso significa que a aceleração terá que ser o quê? Negativa. Lembram do acelerado e retardado que eu pedi para vocês guardarem? Pronto. Andou isso aqui tudinho. 98 mais 19,6. Aí o que é que acontece? Isso foi o que o atento andou até frear. Posso passar para o próximo slide? Esse foi o atento. Deixa eu beber uma aguinha, enquanto vocês dão uma... Olá, tudo bem com todo mundo aí? Deixa eu fazer um merchan. Eu tenho... peraí, 10 minutos não, peraí. Eu ia começar a fazer o merchandise agora. Eu tenho uma página no Facebook. Essa página é chamada de Semeando. Eu sou professor de física, mas eu também sou professor de linguagens e códigos. Por isso que lá nessa página tem de tudo. Então, quem quiser acessar e curtir, o nome da página é Semeando, tá certo? Possivelmente eu vá passar para uma outra plataforma. Uma plataforma aqui, tipo YouTube, alguma coisa desse tipo, para dar aula em outras plataformas. Mas eu prefiro, acho que ainda o YouTube. Tudo bem? Então, por favor, curtam a página e deem uma olhada lá. Vamos passar para a próxima. Próximo slide. Opa, voltei. Para o motorista que utiliza o celular, o tempo é de 15 segundos. Aí eu vou utilizar as mesmas fórmulas, ó. V2 vai ser 0 mais 1 vezes 15, 15 metros por segundo. Aí eu vou descobrir quanto ele andou, ó. Depois eu vou descobrir, quando ele começou a frenagem, quanto ele andou durante a frenagem. E a distância total percorrida por ele. Quando um professor chegar aqui, um professor de física, chegar aqui e disser, não tem cálculo não, na prova do Enem não, é só teoria. Não acreditem. Olha essa questão. Do ano passado. Uma pessoa normal leva mais ou menos uns 7 minutos, porque não está conversando, leva mais ou menos uns 7 minutos para colocar todos os dados. Mas, se você não entender no início, é melhor pular. Tá certo? Porque olha o tempo que você vai perder. Mas eu tenho que perder só 3 minutos. Pelo amor de Deus, não fica com isso na cabeça, não. Já basta o número de doido lá fazendo vestibular. Se você ficar 3 minutos, não dá. Porque tem questões que você resolve em 30 segundos e outras em 7. Por isso você tem que dosar. Tem que ver toda... Lembra da dica que eu dei? Acho que foi aqui que eu dei essa dica. Leiam toda a prova do Enem. Para depois você já ir analisando. Porque você vai analisar quem são as mais fáceis e as mais difíceis. E aí sim, começar. Então, se eu pegar o que o atento andou e o desatento andou, e subtrair, eu tenho um total de 17,4 metros. Portanto, a resposta item é. Vamos lá. Próximo. 2 veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido. Mesma estrada, mesma direção e sentido. Beleza. O que é direção e o que é sentido? É a mesma coisa? Não. Direção aqui pode ser horizontal, né? Mas eu ir para a direita ou para a esquerda, né? Aí são os sentidos. Devem manter entre si uma distância mínima, isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em 2 etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca,
A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. É aquela diferençazinha entre ver e apertar o freio. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Então, são duas fases aí, né? Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Pronto. Vamos ver o que foi que ele disse graficamente. Primeiro, eles estão andando numa velocidade constante. Ele não falou isso? E depois depois o carro desacelera. Ou seja, diminui a velocidade. Concavidade, para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. Mas antes ele tem que andar com uma velocidade o quê? Constante. Tem algum gráfico aí que indique isso? Aqui, esse primeiro. A velocidade está diminuindo linearmente. Não. Primeiro ele andou com velocidade constante, depois ele desacelerou, não foi isso? Beleza, então o primeiro não é. O segundo, ali tem uma velocidade constante. Mas a velocidade linearmente caiu. Não foi isso? Será que pode ser esse? Porque lembrem que espaço e aceleração era do segundo grau. E se era do segundo grau, tem que ser uma parábola. Então não pode ser uma reta. É o espaço, distância, em função da velocidade. Poderia ser o terceiro. Por que não é o terceiro? Porque não tem a velocidade constante antes, que ele não manteve uma velocidade constante. Por que não pode ser o último? Pelo mesmo motivo. Então, olha, aqui ele manteve a velocidade constante e de repente ele começou a desacelerar. Cadê a física aí? Só a interpretação. Acho que foi o Fernando que deu o pano aí. Pronto. Está aqui, ó. O gráfico dessa expressão é um arco de parábola de concavidade para baixo, ó, por causa da equação do segundo grau. Por isso que a resposta é o item D de Deus. A última. Por favor. Antes das lombadas, eu vou reclamar. Eu vou reclamar diretamente para o coordenador. O menino passou 15 minutos. Eles não estão com fome, eu estou vendo tudo. Alex satisfeito aí, ó. Estou brincando, eu estou brincando. Daqui a pouco joga um caderno em mim, né? Ó. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora sem receber uma multa, é de... O Enem quer ganhar de vocês no cansaço. Essa é uma questão extremamente fácil.
O problema é a quantidade de informações que tem ali. Porque quando você já vê lombada eletrônica, tu rapaz dá uma pane no seu cérebro, a lombada eletrônica, meu Deus, o que é lombada eletrônica? Não sei mais nem o que é lombada eletrônica. Você termina de ler uma questão dessa, não lembra mais nem do seu nome. Aí é que é o grande lance. Por isso que você tem que estar tranquilo. Não como aquela menina, né? Que chegou atrasada no Enem, que estava vendo o sol, né? Ia vender arte na praia. Não, ali era lesada demais. Mas tranquila, numa boa. Por isso que eu digo, o vestibular não é a última coisa do mundo. É um passo que vocês vão dar no profissionalismo de vocês. Então não admitam que isso vai ser muito maior do que a sua própria vida. Vestibular é um passo só. Tá certo? Você depois vai fazer mestrado, doutorado, escambau, PhD, PCS, PSUSU, vai para tudo que é canto. Mas você tem que passar por uma questão dessa. Que olha o que foi que eu fiz, ó. Não é 40 km por hora? Antes de mais nada, tem quilômetros por hora, mas ele quer em metros a resposta, não é não? Vejam aí se as respostas não estão em metros. Então, se estão em metros, eu tenho que dividir por... Por que dividir? Tem uma regrinha. Quando você quer passar de quilômetros por hora, que é mais alta unidade, para uma unidade baixa, que é metros por segundo, você divide por 3,6. Se você quer passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E olha o que foi que eu encontrei. 11,11 metros por segundo. Aí, velocidade, né, o espaço pelo tempo. 11,11 é igual a 2 vezes o tempo. Passa o tempo para lá, passa o 11 para baixo, 2 dividido por 11, aproximadamente 0,18. Aí você diz, é só isso? É. E é uma questão que vocês podem ver, enorme. Só faltou não acabar. Mas eu acabei. Gostaria de desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Até a próxima, se Deus nos permitir. Detalhe, os vídeos não puderam ser passados, mas em outro momento eu passarei. Tchau, tchau.